A paz do Senhor Jesus. Quem vos fala aqui é o apóstolo Rui, ministério União da Igreja Peniel. Livro de Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 1 diz assim, Rogo-vos, pois eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade da fé pelo vínculo da paz. Amém? Eu quero abordar esse tema hoje, louvado seja o nome de Jesus, a partir do versículo 3, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Glória a Deus. Há de se ver o combate, que a igreja tem combatido esse século e esse tempo, e toda a terra. A batalha da igreja contra o príncipe das trevas. A igreja, por fazer a vontade de Deus e salvar vidas, ela combate contra si própria, glória a Deus, cada um individual contra o seu egoísmo, o fruto de Adão que tanto combate contra nós próprios, e o reino das trevas que tem seus instrumentos, que se deixam ser usados por ele, pelo mal, pelo príncipe das trevas. E é uma perseguição muito grande, porque o príncipe das trevas odeia a Bíblia, odeia o Evangelho, odeia Cristo, odeia os cristãos. E toda aquela pessoa que é contra os cristãos, contra a palavra de Deus, combate a palavra de Deus, é um instrumento do diabo. Assim como Satanás está julgado ao lago de fogo, o castigo dele já está determinado, a sentença, assim todos que estiverem dentro da vontade dele, fazendo as obras dele, praticando, aleluia, o querer do mal, irão para esse lugar. Mas sobre a unidade, a igreja ela precisa se unificar. A força da igreja do Senhor, quando eu falo igreja, eu não falo só uma placa, porque quando eu falo de igreja, eu falo do corpo de Cristo. E ela, infelizmente, está dividida em placas denominacionais. E muitos se dividem e agem de forma individual. Porque se a igreja é um corpo, porque ela se divide em placas denominacionais. As placas denominacionais, elas existem porque para constar em cartório, por causa dos registros, de cada denominação. E se faz, digamos, um esforço muito grande para cada um dizer eu sou de tal igreja. E na verdade a igreja é uma só. A igreja de Cristo é uma só. Ela não traz em si uma placa denominacional. Então isso faz com que muitos ficam divergindo, Umas que se acham pentecostais e umas que se dizem tradicionais, Existem congregações que veem muito do tradicional, que não são pentecostais legítimas, como dizem ser, eu não vou entrar nesse mérito agora. Porém, a necessidade é grande de haver a unidade do corpo. Não só quando é convocada para jejuar pela nação, mas através dos seus trabalhos, Porque muitos falam dessa unidade, mas mantém a distância uns dos outros. Muitos falam da unidade do corpo, mas mantém a distância, porque
Os que agem de forma individual, mais ainda, são aquelas que dizem que só aceitam a ministração e a oração dos membros do seu ministério. Eu já vi falar sobre isso. E elas estão caminhando para mais para a seita do que para a igreja cristã. Porque todo grupo que quer ficar isolado de todas as igrejas ou de todas as denominações, que se isola, não aceita oração nem pregação, porque a gente conhece cada ministério que não aceita ouvir pregações de ministros de outros ministérios, e a gente sabe que só aceita os seus, e eles são um forte candidato para a seita, para pregadores de heresia. E a prova disso é que eles divergem muito entre eles, né? Eles brigam muito entre eles por causa de poder. Não é por causa de Cristo, porque se fosse por causa de Cristo eles não brigariam. Aqui o que é que o versículo diz? Que é para guardar unidade. Uma coisa está reunido em um lugar e outra coisa é ter unidade. E o escândalo é grande porque vai além da mídia. Além de divergirem contra eles permitem que isso seja postado. Eles mesmo fazem questão de postar como que está se queixando e se defendendo. Quem peleja pelo corpo, pela igreja, é o Senhor. Então eles aprenderam muito a levar questões a juízes. E a Bíblia fala sobre isso. Pode vós tendes questão uns contra os outros levar aos juízes humanos, aos homens? E isso não deixa até de ser uma questão de escândalo, porque não era para haver dissensão entre os irmãos, mas porque há? Porque o interesse deles, na verdade, não é Cristo somente. Porque se o interesse fosse Cristo, haveria unidade pelo vínculo da paz, entendeu? E quando não há isso, a gente vê que eles querem agir com individualidade ministerial. Eu sou dessa denominação, entendeu? E eu não aceito ninguém que seja de outra. Então é assim que vai para o céu, ou está esperando Jesus arrebatar, ou vocês estão se enganando se continuarem com isso. Porque não existe dois céus, no sentido que eu falo, para alguém ir com um cristão morar com Jesus. O céu é um lugar sério, fino. Lá a gente já viu com a expulsão de Satanás, de que não fica nada que contamine. Então, se há dissensão, procure se corrigir a si mesmo, cada um, certo? Procure cada um fechar essas brechas, porque o céu não é de vocês. Ou você tema que você lutou de balde, ou seja, você luta a vida toda na congregação e depois você ser lançado fora. Por quê? Porque divide essa semente maligna do diabo de estar dividindo, entendeu? Chega ao ponto de um agredir ao outro com socos, empurrões e processo na justiça e querendo, e se acham cidadãos do céu, pregadores da verdade, mas que degradeu entre si, se dividindo, se odiando, entendeu? Tem deles até que ameaça de morte, e isso é fato. Isso é prova de que não conhecem a Deus, porque quem conhece a Deus não vai se revestir de um espírito homicida, entendeu? Porque o servo de Deus não vai estar por aí ameaçando uns aos outros de morte e nem vingando-se, como eu conheço alguns que se dizem presidente de ministério até de renome e que persegue outros, porque o ministério cresceu e Deus opera com curas e maravilhas. Não vou citar nome, porque não seria ético eu citar o nome dessas denominações, já que eu quero a unidade. Eu estou pregando para você se arrepender. Você pode dizer, eu sou teólogo, eu tenho ouro e prata, a minha igreja ela é grande. Mas o que adianta ser grande
na aparência, na estrutura, e ser pequeno na espiritualidade, na unidade com o corpo, hein? Porque vocês encontram, alcançam certos milagres por causa da unidade da igreja que clama. Porque se você clamarem só, Deus não vai ouvir vocês. Mas quando vocês se reúnem, o povo clama, e não é por causa de vocês. É por causa da igreja que ora, da maioria que ora por vocês, sendo enganado por vocês. Porque se vocês dividem, com certeza vocês passam doutrina de divisão para a igreja. E essas doutrinas divergem os irmãos, deveriam ter vergonha como cristão, a favor de até de aborto que vocês são, entendeu? Vocês deviam se esvaziar disso se vocês quiserem se salvar, certo? Se vocês não quiserem se salvar, continue nessa prática de separação, até range os dentes e levam os irmãos para os processos. Isso é vergonhoso para a igreja. Está pensando que o Senhor esqueceu das divisões? Está pensando que o Senhor esqueceu, que ele não está vendo e que ele vai julgar ainda? Porque os ministérios que ainda não foram julgados vão ser julgados por causa da divisão, certo? Ah, mas eu estou recebendo um salário, dividi, matei espiritualmente vários irmãos e agora eu estou recebendo um X por mês e assumindo um campo. Olha, você agiu como ímpio, você não vai escapar do juízo de Deus, a menos que Deus queira te jogar no inferno. Porque se Deus não quiser te jogar no inferno, ele vai te julgar ainda na terra. Ele vai queimar você, ele vai repreender você para expurgar de você esse mau caráter que está em você, de divisão, de ódio, de vingança, de separação. Quer dizer que mata os irmãos e depois, eu estou aqui recebendo X, porque estou jubilado, porque estou separado aqui. Deus te viu quando você dividiu, e você não vai escapar do juízo de Deus. Não, nem você, nem todos que dividiram. Então se arrependa, e igualmente como o pecador se arrepende, deixa as trevas e vem para a luz. Se você quiser que o Senhor te receba nos céus, porque se Ele quer te salvar, Ele vai te esmagar, quebrar esse vaso e fazer de novo. Amém? Porque não é possível que a gente comece, a igreja comece pelo Espírito e termine na carne. Entendeu? Veja como foi que começou o evangelho, o Senhor Jesus sacrificando na cruz, os apóstolos apanhando, sendo degolado, decapitado, crucificado, para o evangelho chegar até nós, para vocês pregarem um evangelho de divisão, um evangelho de separação, só eu que posso, a minha igreja é poderosa, o Senhor vai levar vocês ao abatimento, entendeu? O Senhor vai levar vocês ao abatimento. Então se arrependam ligeiro, coloque a igreja para orar e provoque a unidade, em vez de provocar dissensão e a briga entre os irmãos, entendeu? Provoque a unidade. Você que diz, eu sou líder, eu quero a igreja, eu quero a diretoria, eu quero a presidência. Arrependei-vos, igualmente como eu prego para um pecador, até pior ainda. Até pior ainda. Por que pior? Porque um pecador, ele é ingênuo, ele está preso pelas trevas, mas não tem a maldade. Eles pensam em acertar, em buscar ao Senhor para ser diferente, enquanto que vocês estão dizendo que estão na luz e praticando as trevas com ódio uns dos outros. Que vocês venham guardar essa palavra da unidade em Efésios, né? Pelo vínculo da paz, se quiser ser salvo, porque o Filho, Deus corrige, o Pai corrige. Se ele não te corrige, se ele não te chama atenção, se ele não te orienta, é porque você já está desviado da graça há muito tempo. Então o que resta é o arrependimento. Amém? E Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Shalom Adonai.